Quem como Deus? Boa noite, pessoal. Estamos começando, pois, a nossa live aqui. Pedimos que vão compartilhando, enviando essa live, pois, para outras pessoas, para que mais pessoas possam participar. Já nós vamos começar, pois, aqui o nosso debate. Então, vamos... Olá! E depois de Deus? Boa noite, pessoal. Convidar os que já estão presentes, pois para que a gente faça uma oração e que peçamos, pois, a Nossa Senhora que nos cubra com o manto precioso dela, que seja ela, pois, a guiar toda essa live, entregar a ela toda a nossa vida e tudo que temos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe Santíssima, queremos, Mãe, te entregar esse momento, essa partilha. Queremos pedir, Mamãe, que toda esta live seja para a glória de Deus, para o bem das nossas almas. Possa, Mamãe, servir nessa batalha em que vivemos, pela salvação de muitas almas, especialmente pela vida dessas crianças que estão por nascer. Queremos entregar todo o nosso país, pedindo a Ti que o livre dessa cultura de morte. Queremos pedir a proteção do sangue precioso de Cristo, do Teu manto, Mamãe maternal, para cada um de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós. Então, bem-vindos, pessoal, pois boa noite a todos. Estreando, pois, nessa coisa de live aqui, mas por uma boa causa, por uma causa realmente... Olá, Fátima! uma causa realmente nobre, porque nós estamos agora diante de uma nova batalha, né? Mais uma vez, uma batalha pela vida, né? E precisamos nos mobilizar, né? Precisamos estar cientes do que está acontecendo e precisamos unir nossas forças, né? Unir a nossa voz. E para isso, pois, estamos aqui reunidos. Eu convido a que vocês possam enviar, pois, essa live para outras pessoas, para que mais pessoas possam participar dela. E um abraço a todos, muita saudade de todos. E rezando e esperando em Deus que tudo isso passe, que logo possamos estar juntos, né? Mas que antes de tudo possamos colher os frutos desse tempo que Deus nos permite, nos pede e nos concede viver, né? Então, bom, vocês viram na arte, pois peço licença para estar, pois, recorrendo ao meu celular algumas vezes, e também estou aqui, pois, com o computador, porque nós vamos usar como alguns dados e algumas informações, né, de que são necessárias, pois, para a gente seguir, pois, na nossa live. Veja bem, então, nós achamos muito importante sabermos, nos inteirarmos do que estamos passando, né, na nossa vida, pois no que estamos passando, pois, a nível de Brasil, né. Na verdade, quem tem um olhar um pouquinho, pois um olhar um pouco macro, a gente percebe que não se trata somente do nosso país, né. A chamada cultura de morte, ela vem, pois, com tudo, invadir, pois, a nossa sociedade, pois, em toda a Latinoamérica, porque tristemente na Europa,
na América do Norte, enfim, já está amplamente difundida. E nos parece muito incoerente que, em que pese, pois, olhar a realidade dos demais países e nós temos aqui como a experiência de que esse caminho aí, por aí não vamos, pois por esse caminho aí estamos errados. O contrário é o que se passa. Nós aqui, que ainda estamos, pois, engatinhando, estamos aí, pois, tentando repetir os mesmos passos que nossos irmãos de outros países já traçaram. A gente vê, por exemplo, né, só para rapidamente citar, países, pois, da Europa, em que já estão a população totalmente envelhecida, com problemas econômicos, já porque a seguridade social tem que funcionar muito mais do que a roda econômica, por assim dizer, né? Nós temos dificuldades em todos os âmbitos. Às vezes a gente conversa tristemente pois, com pessoas com religiosas, né? E falam como que a dificuldade de vocações e tudo mais, porque não há gente, né? Não há gente. As pessoas já não querem se casar e quando casam, pois não querem ter filhos. E com isso, pois a população vai diminuindo e a população jovem, por assim dizer, como mais ainda, né? E apesar disso, os nossos países, pois eu digo assim como no nível também da América Latina, acabamos, pois, tomando, né, todo o critério que se vem, pois, desses grandes países, desses pais, né, da civilização, por assim dizer, e queremos seguir o mesmo trilho, e aí não pensamos que eles estão caindo no abismo e nós estamos indo por aí também. Então, você vê que se esses países hoje estão adotando já políticas de estímulo à natalidade, porque de tanto fazerem o controle da natalidade tiveram que fazer esse movimento contrário agora, e imagine, nós estamos ainda começando, né, e estamos tratando como se fosse uma evolução social, né, toda essa coisa de relativizar o valor da vida humana, né, de se falar, por exemplo, para se falar em dignidade da pessoa humana, e relativizando todos os seus valores, e em nome de um princípio que deveria resguardar a vida humana, se acaba destituindo o que é de mais sagrado, que é atentar contra essa vida e em todos os aspectos, desde o início até o seu termo natural. Eu estou me acostumando com vocês indo falando e assim, pois, e desenvolvendo minha linha de raciocínio. Mas veja bem, o que aqui está em jogo como agora? Em termos gerais, o nosso país, né, sempre foi desfavorável, pois, ao aborto, né? A nossa população, ela não aceita, por assim dizer, muito bem o aborto, né? Então, com isso, graças a Deus, a gente conseguiu manter coisas que alguns países já não conseguem mais, que é a penalização, pois, do aborto, ou seja, a proteção da vida. Quando se fala, pois, em crime de aborto, né, e em todos os crimes, pois, como tal, se visa resguardar um bem da vida humana, né? Quando o direito vem a definir algo como crime, é porque ele deseja tutelar, ele deseja guardar, ele deseja proteger um bem da vida. E no crime do aborto, né, ao tipificar, ao dizer que o aborto é um crime, o nosso ordenamento jurídico, né, ele visa proteger o quê? O bem por excelência que nós temos, né, que é o bem da vida, né? São dois bens que se devem resguardar, pois, ao ser humano, né? A vida e a liberdade. E no aborto se visa como, por excelência, eu digo assim, né? E no aborto se visa resguardar como esse bem jurídico que é a vida humana, né? Então, muitas vezes, quando nós vamos falar do direito, pois falar do aborto e falar do direito à vida, as pessoas tendem a tratá-lo como se nós fôssemos, pois que se fosse conversa, né? Conversa de religiosos, que nós só defendemos, só estamos contra o aborto porque somos religiosos, né? E nisso como que para os progressistas aí, pois a Igreja Católica faz esse papel, né? Retrógrado
né, de ir contra essas políticas que visariam, né, a dignidade da mulher, né, a valorização das suas escolhas, da sua vida e tudo mais. E quando a igreja, né, quando na verdade a igreja, até um dia desse um bispo publicava como uma carta e dirigida, pois, se eu não me engano, a uma organização mundial, que eu não sei se foi a OMS, não estou recordando muito bem, ele falava, haverá um momento em que vão agradecer a Igreja Católica por ter protegido a vida, porque já foi tantas vezes, né? Nós somente, até um vídeo que a gente compartilhou esses dias, hoje, né? Que falava, uma fala do Papa Francisco, dizer, defender, né, a vida humana, ser contra o aborto, não é uma questão de ser religioso, não é somente algo resguardado ao religioso, à pessoa religiosa ou ao católico, mas ao ser humano, porque não é uma questão religiosa, é uma questão de vida humana, né? Então, pois, não sei se é um amigo, uma amiga que escreveu, e utilizam os meios de comunicação para auxiliar nesse projeto, por exemplo, as novelas, correto, né? Tudo vai contribuindo, né? Todos os meios são usados para que a nossa visão tenda a ser modificada, né? Então, se a sociedade brasileira, pois, ela é resistente com o aborto, então nós vamos tentar, por todos os meios, né, fazer com que esse paradigma, como eles chamam, né, seja quebrado, né? Quebrar esse paradigma, esse tabu de que não se fala, né? Precisamos falar de aborto. Outro dia nós vimos como que uma campanha feita por atores depois da Rede Globo, em que ele falava justamente disso, né? Precisamos falar sobre o aborto, falar sobre esse tabu que é a gravidez, que nem todas as mulheres querem engravidar e que são imposto isso às mulheres, etc. E no outro dia a gente via, pois, numa novela, claramente uma novela das 7, né? Falando claramente sobre o aborto e tratando nesses termos, né? Uma pessoa tinha engravidado e o seu amigo, ai sim, de Barreiras, bem-vinda. E nessa novela, pois, o rapaz falava pra ela, né? Olha, de repente isso ainda, você sabe que ainda não é uma vida, né? São células, né? E ela se mostrava como resistente. Não, mas um aborto. Então ele dizia que aquilo não era ainda uma criança. E ela falava, é verdade, como no sentido de, infelizmente, aqui no Brasil, só as mulheres pobres morrem, né? Porque as ricas podem sair para fazer um aborto fora, em países que são permitido o aborto. Então, até chamava, pois, eu não sei, meu amigo, o nome da novela, mas é uma novela da 7 que passou há pouco tempo, acredito, como há uns outubro, como há 6 meses atrás. E graças a Deus eu estava vendo nesse momento. Até chamei a atenção a pessoa que estava do lado dizendo, olha como eles querem mudar a nossa forma de pensar. E depois, até no final da novela, eles colocaram como uma tarjeta falando sobre o planejamento familiar. Então, como se fosse uma questão, o aborto já fosse tratada como uma questão, né, de planejamento familiar. Ou seja, vejam que é um discurso ideológico, pois que vai fazendo como primeiro a transformação da linguagem, né? Quando se quer falar por exemplo, que quando se quer dizer, por exemplo, aborto, não se trata mais de aborto, e sim de interrupção da gravidez, né? Bom sucesso, o nome da novela. Obrigada, Tâmara. Então, se muda, pois, para interrupção da gravidez. Por quê? Porque o termo aborto já seria rejeitado de cara por muita gente. Então, por que estou indo por aí? Para dizer, nós de cara já somos contra o aborto, praticamente, né? Ainda somos uma boa quantidade de pessoas que são contra o aborto ainda no Brasil. Mas quando eles veem que esse termo, pois, que é essa questão de tentar implantar, despenalizar o aborto como tal no nosso país, não é tão fácil de conseguir, né? Então, se tenta por esses meios. Aí a gente, como vocês estão citando, né, por meio da linguagem, por meio dos meios de comunicação, dos meios de entretenimento. Então, veja, eu estou lá assistindo minha novela tranquilamente, assim, penso que vou agora aqui simplesmente me distrair, né, depois
E de repente o que estou aqui recebendo realmente, nossa, que é verdade, as mulheres ricas vão para fora do país para realizar um aborto e nós aqui, mulheres, morrendo, né, por conta disso, né, então se cria, inclusive, se cria como uma propagação de dados que muitas vezes não batem, pois de mortes que não se comprovam, quais são das mortes de mulheres e lidar disso como se fosse uma questão de dignidade nossa, que não é, né? Enfim, então, primeiro aqui foi recentemente, né, a gente viu isso mesmo, mudar o termo e a definição das coisas para ser mais aceitos. Isso mesmo, Lívia. Então, como seja mais fácil de tragar, então pouco a pouco a gente vai mudando um pouco a nossa forma de pensar. Então, veja, por meio da ADPF número 54, que tratou, pois, do aborto em caso de anencefalia, né, foi uma situação que foi tratada também, né, por meio no STF, né, claro, foi uma ADPF, e a DPF é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, né? Número 54. E através dessa DPF, dessa ação, né, de descumprimento de preceito fundamental, se alcançou como a despenalização do aborto, né? Nesses casos, então, que a mulher é autorizada, pois, a fazer o aborto, né? Tristemente nesse caso. Então, veja como na questão do para a criança, né, para o bebê anencéfalo, então já já conseguiram, né, essa vitória. Sim, meu nome é Mônica, não vou dizer quantos anos eu tenho, sou advogada, só se admira e muito obrigada. E Nossa Senhora nos dá como agora essa missão de falar um pouquinho sobre isso, né? E agora então vejam, aí já lograram como uma pequena vitória, né? Uma pequena vitória quanto aos bebês, pois anencéfalos. E agora estão tentando quanto às crianças que possuem microcefalia, né? Que é esse tema que estamos por tratar, que é da ADI número 5.581, né? Ação direta de inconstitucionalidade. De número 5.581, ela foi, pois, proposta já há um tempo atrás. E agora, né, dia 24 de abril, ela vai ser julgada pelo STF. Então, qual é a situação? Por que estamos nos mobilizando e por que estamos aqui? Chegou a hora de nós aqui, vocês, 56 pessoas, pois, que estão aí online, e peço que convidem mais, porque precisamos falar disso, né? Nós não estamos podendo, pois, sair nas ruas nesse tempo, né? Algumas pessoas até foram para a porta do STF, pois, esses dias, mas nós precisamos nos mobilizar também por aqui, pois, já que é o meio que nós temos agora, né? E precisamos falar, pois, ao STF que nós não concordamos, né, com essa decisão, né, que vem a ser tomada de tornar o aborto de crianças com microcefalia como permitido, né, de dar essa permissão. Então, nós precisamos de alguma forma nos mobilizar e de certa forma estamos muito silentes, né? Nós estamos hoje em 22 de abril e muitas pessoas não viram ainda não ouviram nada a respeito disso, né? Então, graças a Deus, alguns deputados pró-vida, né, estavam, pois, muito atentos a isso, né, e começaram, pois, a divulgar e a nos mostrar, e por isso chegou ao nosso conhecimento. Então, quem não sabe como compartilhar, como o Danilo disse, clica no aviãozinho e pode enviar para outras pessoas. Então, há um meio que claro, não é tão eficaz quanto seria se nós estivéssemos, pois, podendo ir às ruas. E aí é onde a gente acha tudo muito sorrateiro, porque nós estamos em casa, né? Nós estamos em casa, nós estamos sem poder sair. Qualquer movimentação externa, né, já sai, pois, na TV, né, como maior
alarde, pois, pelo tempo de isolamento em que estamos, e aí, justamente no momento, né, em que estamos falando do valor da vida, da defesa da vida, né, que esse momento de pandemia, vem o STF, né, e coloca em pauta o julgamento de um tema tão delicado, né, de um tema tão delicado como esse. Então, isso pra gente já é uma coisa comum. Meu Deus, por quê, né? Porque agora? Agora que a população não pode se manifestar, agora que nós não podemos falar, que não podemos expressar nossa opinião porque estamos todos presos em casa. E que incoerência. Que incoerência. Nós estamos aí vendo agora neste tempo, né? Com esse vírus, a gente vê o quanto... tem se falado do valor da vida, né, que nada supera o valor da vida humana, que a gente viu, né, pois tudo parar para poder salvar vidas, né, como bem lembrou uma pessoa esses dias, é até como uma tendência natural do ser humano, né, como resguardar a vida, né, em primeiro lugar, como que se proteger, né, qual é a nossa primeira tendência como um ser humano, é proteger a própria vida, né, diante do perigo, e aí vem se mostrando como que empresas parando, tudo parando para poder o quê? Cuidarmos da vida e muita gente, pois, entrando, pois, em discussões, né, e até mesmo quanto a esse dilema, pois, economia e o valor da vida. E aí, chega nesse momento, a gente se depara com uma votação justamente que vai relativizar, aliás, que vai acabar com a vida de tantas crianças, né? Que vai acabar com a vida de tantas crianças. Então, é importante a gente estar atento a isso. Por exemplo, há dias atrás, a OMS, pois, tinha caracterizado, né, a questão do aborto como um serviço necessário, um serviço essencial. Imagine, num caso de uma pandemia, nós estamos lutando pela vida, né, pelas vidas, dizendo que toda vida importa, que parem comércio, que parem empresas, que fechem as portas, que grandes potências econômicas parem, né, porque a vida é mais importante, e a gente está vendo como que esse tipo de decisões e de ataques, né, à vida de forma paralela. Então, é uma coisa que é incoerente. É uma coisa que é totalmente incoerente. Então, veja, aqui especificamente sobre essa ação direta, né, de inconstitucionalidade, certo? Bom, ela foi proposta, né, pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, que protocolou, né, junto ao STF, uma ação direta de descumprimento de inconstitucionalidade junto com a arguição de descumprimento de preceito fundamental, questionando os dispositivos da Lei 13.301 de 2016, que trata da adoção de medidas de vigilância em saúde relativas ao vírus da dengue, chikungunya e zika. E o principal ponto questionado é o artigo 18, que trata dos benefícios assistenciais e previdenciários para crianças e mães vítimas de sequelas neurológicas. A associação pede ainda que se dê interpretação conforme a Constituição da República nos artigos do Código Penal que tratam da interrupção da gravidez, do aborto, né, que tratam do aborto, vamos ser claros. Então, quando a gente vai olhar esse projeto, né, essa ação, a gente vê que existem ali como coisas que diz, nossa, ela parece ser muito boa, né? Ela parece estar tratando de algo legítimo. E vou dizer a vocês por quê. Diz o seguinte: observa-se que numa parte da referida ação parece existir uma preocupação legítima com a prevenção de enfermidades, bem como o tratamento de crianças portadoras de microcefalia e apoio às suas mães e núcleos familiares. A ação, né, claro, quando ela fala de descumprimento de preceito fundamental, ela aponta, né, como necessidades especiais, né, que essas crianças que possuem a microcefalia, bem como as suas mães, né, têm, e que o Estado não vem cumprindo com o seu papel, né, em fornecer para essas crianças, fornecer para essas mães o mínimo necessário, né, para que eles subsistam, certo? Então, só um minutinho.
O que vocês estão me dizendo também me é útil, mas daqui a pouco eu olho direitinho. Então, eles propuseram, né, essa ação direta de inconstitucionalidade, junto com essa de descumprimento de preceito fundamental, que mostram como situações que deveria ter sido, que o Estado deveria promover para poder serem resguardados, pois a vida, né, dessas crianças e de suas mães, né, fossem facilitadas, pois a vida dessas mães e dessas crianças, e com isso também quis, e aí no meio, né, do presente, vem, né, o presente de grego. Dentro disso tudo, pois dessas políticas públicas que se está visando implantar por meio dessa ADI, dessa ADPF, se busca despenalizar o aborto no caso em que a mãe tenha contraído, pois, o Zika vírus, tenha sido infectada pelo Zika vírus. Então, assim, aí a gente vem, pois, por pontos, né? O primeiro é quanto ao judiciário, pois, intervir, né, na implantação dessas políticas públicas, certo? Porque a atuação do STF nesses casos em que o Estado deveria promover essas políticas públicas para poder proteger, pois, essas crianças e suas mães, né? E o Estado não toma essas medidas, né? É uma função atípica do poder jurisdicional, né? É algo atípico, não é a função comum do judiciário, né? Mas havendo como essa necessidade, né? Ele pode, pois, assumir como esse papel, né? Em determinar que o Estado, né? Destine, pois, o orçamento para que sejam tomadas como essas medidas. Então, a priori, né? Se visa isso, né? Se vai falar como algo bom. Mas aí dentro, como eu disse, está como essa surpresa, que é essa possibilidade, né, de ser despenalizado o aborto. Pronto. Então, o sistema constitucional brasileiro, né, no sistema constitucional brasileiro existem, pois, a formulação de políticas públicas com as respectivas previsões de dotação orçamentária, na lei orçamentária anual, que é a tarefa primariamente da seara política, tendo sua elaboração e aprovação repartida entre o Poder Executivo e Legislativo, ou seja, não cabe ao Judiciário dizer, pois, do orçamento público, como é que ele deve ser usado e onde ele deve ser implantado. Não é uma função típica do Judiciário, mas, né, o STF também já reconheceu que se a atuação na formulação a atuação dele, né, do STF, na formulação de políticas públicas, com a necessária intromissão na elaboração orçamentária, trata-se de uma atividade excepcional, né, somente a ser exercida em situação de omissão intensamente grave por parte do Poder Executivo. Então, esta foi a conclusão a que chegou o STF no julgamento de outro recurso, pois que foi um recurso extraordinário, né, que visava implantar políticas públicas para uma outra temática aqui. Então, não é dado ao judiciário, pois, intervir, né, de ofício, como que em todas as situações em que direitos fundamentais se vejam em perigo. Então, é preciso que o judiciário seja provocado para isso, né? Então, é uma função, pois, atípica, mas que ainda assim poderia se falar que caberia, né, a ele tratar. Mas aí vem a parte em que a gente vai se debruçar como um pouco mais, que é essa parte, pois, do aborto. Ultrapassada essa questão quanto ao tema dos limites, né, vem a questão, pois, ao pedido de que o aborto de crianças portadoras de deficiência conhecida como microcefalia seja considerado fato atípico, assim como já ocorreu com a DPF número 54 para os casos envolvendo anencefalia. Então, que vem pedir que o STF, né, da mesma maneira como julgou, como entendeu quanto à DPF 54, que foi nos casos dos bebês anencéfalos, tome a mesma medida agora quanto aos bebês, né, que tenham como essa, como a microcefalia. Vamos, pois, para a definição, pois, da microcefalia, né? A microcefalia é uma má formação em que o crânio e o cérebro se encontram em tamanhos significativamente menores que o esperado para a idade. Isso é comprovado por meio da medida do perímetro cefálico, ou seja, pela medida do tamanho do crânio, que pode ser feito, pois essa pode ser medido tanto no nascimento ou mesmo no desenvolvimento no primeiro ano de vida da criança. O que é certo é que ainda não se tem
ainda não se tem ao certo definido se é realmente, pois, o Zika vírus, que não é certo ainda, pois pela comunidade científica não tem como um ponto final de que é o Zika vírus que causa a microcefalia, certo? Então, não há ainda como um consenso em relação a isso, né? Existem, pois, estudos que relacionados a esses casos em que as mães estavam, pois, infectadas pelo vírus e as crianças acabaram desenvolvendo, pois, a microcefalia, mas não há ainda como algo que defina que é realmente o Zika vírus o causador da microcefalia, né? E aí, com isso, mas ainda assim, né, ainda com essa possibilidade de que não seja causado pelo Zika vírus, ainda assim, né, eles estão tentando como que dar à mãe essa possibilidade de abortar, né, de abortar. Então, veja bem, vamos aqui para uma importante diferença deve ser ressaltada, né? Que o que bate, pois, um pouco de diferença em relação à anencefalia é que a principal alegação dos autores da petição, no caso da anencefalia, era que a criança não tinha expectativa de vida, né? Que a criança não tinha expectativa de vida, perspectiva de vida fora do útero materno, né? Que nos casos da anencefalia, a criança viveria, pois, pouco tempo, né? Ela viveria pouco tempo e por isso, pois não seria uma vida viável como tal, era essa a justificativa que tinha em relação à anencefalia. Já com relação à microcefalia, eles não podem aplicar o mesmo argumento, porque a criança ela tem uma probabilidade de vida biológica fora do útero materno muito maior, né? Bastante alta. Então, já que não foi possível a utilização, pois, desse argumento, né, de que a vida fora do útero não era possível, né, de que era muito breve, ou seja, usar o mesmo argumento, o que se buscou com essa ADI, né, dizer que seria permitido às mulheres, pois, recorrer ao aborto por estar numa situação de necessidade, certo? Só um minuto. Pronto, então vamos só voltando aqui para a gente colher tudo que for necessário e a gente volta. Por essa razão, observa-se que a petição inicial do atual ADI, sem poder recorrer ao argumento de inviabilidade biológica do portador de microcefalia, calca sua fundamentação pela despenalização do aborto, no caso de microcefalia, não na inviabilidade biológica da vida extrauterina, pois essa não está presente, mas tão somente na questão de saúde psicológica da mulher e das dificuldades de se criar uma criança deficiente, devendo a mulher decidir se deseja ou não criar uma criança portadora de deficiência. E imagine que situação, ou seja, transfere-se ao âmbito privado e subjetivo de cada mulher e família a proteção da vida, que sempre foi uma das missões princípios do Estado, enfim. A defesa da vida sempre foi encarada como teóricos políticos de todos os matizes como as principais justificativas para a própria existência do Estado, sobretudo em relação à tutela da vida daquelas pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Inclusive, nós temos, pois, a lei, né, de proteção às pessoas com deficiência, né, ela coloca, aqui tem alguns dispositivos que vou passar também, mas ela coloca como essas pessoas, né, resguarda os direitos das pessoas com necessidades, pois, especiais, né? Então, inclusive como uma pessoa que tem microcefalia, ela está em situação de vulnerabilidade social, ou seja, o direito deveria servir para proteger a vida dessas pessoas, não para acabar com elas, né? Não existe como que o direito a acabar, pois, a vida humana, isso deveria como que a protegê-la, e nós estamos vendo, pois, o contrário. Então, veja que é algo muito mais perigoso, que abre como um precedente muito maior, você usar como esse tipo de argumento, né? De que é a situação psicológica da mulher por ter que criar uma criança com deficiências, com deficiência, e, ao mesmo tempo, por não ter, pois, questões financeiras para poder sustentar como essa criança. Então, vamos dizer, se esse argumento é válido, ele vai ser válido para milhares de outros casos, né?
não só para anencefalia, ou seja, porque essa não é, simplesmente como que a única deficiência, né? Então, se esse argumento passa a ser válido para os casos de anencefalia, me parece que um argumento muito válido para quaisquer outros casos, né? De qualquer outra doença. Então, por qualquer má formação, se poderia claramente recomendar pois, o aborto tranquilamente. Então, isso é só um passo, né? Esse é só um primeiro passo. Claro, nós temos que, desde agora, já agir pois, ferrenhamente contra isso. Até é interessante, né, que vi no Instagram pois, de uma deputada da Cristonieta, acho que alguém falou do Centro Dom Bosco aí, e ela falava como o STF contra a vida. Então é interessante que a gente já saia dessa live como que e propagando isso, né, com o STF contra a vida, e pedindo que pessoas pois compartilhem, assinem as petições que tenham, ainda que seja como que a gente pense que esteja pois muito em cima, mas a gente precisa se movimentar, porque esse pode ser um precedente muito grande para pois o nosso estado, para o nosso país, né? E para o nosso sistema jurídico, e com isso, pois, comprometer toda a proteção à vida que existe, pois, no nosso país. Então, é um precedente muito grande que a gente não pode permitir que seja aberto. Então, é por isso que a gente pede, né, que nós cristãos, né, nos movimentemos nesse momento, que nós cristãos coloquemos, pois, as nossas mãos, né? Então, e movimentemos nossas redes sociais, que não existem, pois, por acaso, né? É o meio da gente se expressar. Outro dia via, pois, como um deputado teve que tomar medidas e fechar o seu Instagram, por exemplo, porque não conseguia controlar os comentários negativos que existiam contra ele ali. Então, veja como a nossa voz pode ser movimentada também, né? Pode ser movimentada também através das redes sociais. Se nós não podemos, pois, fisicamente estar lá, precisamos movimentar de alguma forma. No Twitter, no Face, no Instagram, sendo que o Twitter e o Instagram são meios mais fortes, né, para fazermos isso. Então, essa hashtag, pois, STF contra a vida, a gente tem que difundir muito e colocar como os nossos argumentos aí, porque eles não estão, pois, defasados. Não se pode, pois, abrir como esse precedente. Não podemos permitir isso de maneira nenhuma, senão a gente daqui a pouco vai estar vendo aí, nos deparamos com situações como a gente vê em alguns países, né? Parece que na Colômbia, como há pouco tempo, o aborto de uma criança com 6 meses de gestação, como uma coisa absurda. Se alguém viu, confirma aí para mim, por favor, né? Ou a gente vê aí na Argentina, médicos, pois, sendo presos, porque perdendo, pois, o direito de atuar, né, na sua profissão, porque se negaram a realizar um aborto, né? Então, não só a ser aceito, como que você ser obrigada a realizar um aborto, né? Os médicos que fazem, pois, um juramento de defesa da vida, né, que se formam para defender a vida humana, para resguardar, pois, a vida humana e para salvar vidas, né, e não terem mais o direito à objeção de consciência, como nós também temos aqui, né, no nosso país, e ser colocado, pois, contra a parede, ser obrigado a fazer, pois, um aborto, mesmo contra a sua vontade, mesmo contra a sua consciência, né? Então, são esses absurdos que a gente vai ver, né, da despenalização mesmo, e o caminho é esse, né? O que se tenta é fazer a despenalização total, ou seja, que o aborto deixe de ser, pois, um crime no nosso estado de direito, pois, no nosso país. Então, esse é um caminho que abre, não é como uma brecha pequena. A gente vê ali como a brecha já foi aberta ali, né? Nós já temos três situações no nosso Código Penal em que se permite, pois, a realização, pois, do aborto, né? Em que se tolera como a realização do aborto, né? Em casos, pois, em que precisa resguardar como a saúde da mulher, né? Nos casos, pois, em que a mulher foi sofreu, pois, um abuso, mas
veja que com a anencefalia, pois já abriu como um caminho, ou seja, se a gente não consegue por meio legislativo, porque pois, esse tema deveria ser pois uma mudança, né, o STF vai falar da mudança de interpretação na lei, né, para tentar incluir, para poder tentar colocar pois embaixo da abrangência legislativa aquele tema. Mas essas são questões que deveriam ser enfrentadas de acordo com a vontade do povo, né? Deveria ser pois enfrentado de acordo com a expressão do pensamento nosso, né, por meio legislativo, não por meio de juízes. Então veja que coisa, não é o povo a se manifestar pois na elaboração de suas leis, pois que deveria ser, né, o poder legislativo existe para isso, né? Os nossos representantes estão lá pois e elaborando as leis que nos regem, e essas leis devem ser inspiradas, né, é claro, pelo próprio povo. E aí, com as ações pois, de inconstitucionalidade, com essas tentativas, o que se busca? Pois juízes, né, que estariam ali para aplicar a lei, para analisar a correta aplicação da lei, que é isso que o STF faz, né? É uma aplicação, analisar como a aplicação da lei de acordo com a nossa Constituição, vão agora definir quem pode viver e quem não. Então, o que está sendo grave é crianças que venham a nascer pois com a microcefalia, né? Que venham a ser diagnosticadas, né, a gestação, pois, com a microcefalia, sejam, pois, abortadas, né, e aí, simplesmente pelo fato da mãe ser diagnosticada, pois, como sendo infectada pelo vírus, né, pelo Zika vírus. E nem se sabe, pois, se todas as mulheres, pois, grávidas que vão ser infectadas pelo Zika vírus, vão de fato levar a criança pois, a desenvolver a microcefalia. Então, não seria abrir margem de matar crianças saudáveis, matar pois, crianças que sequer como estavam doentes, e ainda que essas crianças estivessem pois, com a microcefalia, ainda que as que estejam com microcefalias, microcefalia tem o direito à vida, né? Não cabe, pois, a nenhum de nós dizer qual vida é útil, né? É útil. Então, só voltando aqui, como aqui. É algo que foi muito importante que falaram aqui. Deixa eu botar aqui. Sim. Então, claro, toda a cultura do aborto começa, pois, em todos os países, pois, primeiro, como que a aceitação do aborto, né, por um país, por uma comunidade, pela sociedade, é como que a porta de entrada para todos, para tudo que envolve a cultura de morte. Depois do aborto, a eutanásia, né, e assim, pois, todas as expressões dessa terrível cultura, né, que vai contra a vida. Nós sabemos que, como cristãos, pois defendemos como que o direito à vida, desde a sua concepção até a morte natural, mas é preciso que a gente olhe também, pessoal, e também vejamos, pois, como tratar desse tema, pois, de modo também científico, porque, como disse o Papa, né, não é como uma questão tão somente não é uma questão religiosa, mas sim uma questão de sobrevivência como humana, né? É ilógico como que a gente vá contra a nossa própria espécie, né? Querendo distinguir com nossa própria espécie. Barroso disse que a mulher não é um útero a serviço da sociedade, que se fossem os homens que engravidassem, esse problema já teria sido resolvido. Qual o problema, senhor Barroso? Gerar um filho é um problema? Como que o Senhor é um problema para a sociedade? O Senhor teve o direito de respirar, né, de vestir uma toga e de agora decidir pela vida das pessoas, né, decidir por nós. Imagine, poderíamos dizer para ele, né, se ele é um problema ou uma solução, a gente vai saber sexta-feira. Uma vez que eles aprovam isso, há a possibilidade de penalizar novamente, acredito como que por meio de uma revisão legislativa, né? Mas eles são a nossa Suprema Corte.
né? Então, a batalha agora é para poder mostrar aqui que esse caso, né, ele vai estar dentro, pois, valorizar, pois, e proteger as crianças com microcefalia, estar dentro do que diz a nossa Constituição, inclusive volto aqui para ela, né? Então, seria como que nesse tema, um passo como que consolidado, né? Pronto. Voltando aqui. O Brasil se comprometeu, tanto em sua Constituição e na legislação infraconstitucional, bem como por meio de tratados internacionais, a empenhar-se na proteção e na inclusão de pessoas com deficiência. É uma coisa impressionante, porque se a gente olha a nossa Constituição, é muito lindo ver as pessoas defenderem a Constituição nos dias atuais, porque ela é linda, realmente. Ela é linda, tudo que tem ali. E é engraçado que as pessoas, quando estão em prol dos seus interesses, dizem, ai, porque estão falando, pois, contra o Estado democrático de direito e a nossa Constituição, que é linda, mas o que está, pois, ali na Constituição e o que está na realidade dos fatos, porque, como diz a nossa Constituição, visa a proteção da vida, visa, pois, inclusive, incluir as pessoas com deficiência, que o Estado deve promover a vida humana, o desenvolvimento integral, pois, do cidadão, né? E esse tipo de decisão é totalmente ao contrário. É isso mesmo, Amanda, como é o critério de que a vida só vale se tiver uma utilidade. Uma criança com microcefalia não merece viver, pois não é útil e dá trabalho. Isso mesmo, é esse ponto que, por último, nós queremos, pois, tratar. Veja, no plano infraconstitucional, né, a lei de inclusão da pessoa com deficiência, né, que se destina, ela foi aprovada em 2015, e ela se destina justamente a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania. E diz o seu artigo 5º, a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Veja o que diz a lei, né, de inclusão da pessoa com deficiência. Também no artigo 10, né, ele reforça a obrigação do Estado em zelar pela dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a sua vida, sem em um momento algum restringir a vida apenas no início do nascimento, pois do seu nascimento com vida, né? Pois a vida humana em sentido biológico já existe antes mesmo do nascimento, que é cientificamente inequívoco. Ou seja, se a gente vai recorrer, inclusive aqui achei que até uma definição do ministro também, né, Alexandre, se não me engano foi de Alexandre Moraes, só um minutinho, que fala sobre citado, né, por Alexandre de Moraes, da teoria concepcionista, né, que é defendida pela igreja, mas e por alguns doutrinadores, inclusive, foi o que Alexandre de Moraes pontuou. Ouçam o que ele diz, né? Eu espero ver como vai ser o posicionamento dele agora. O início da mais preciosa garantia individual deverá ser dado pelo biólogo, ou seja, não cabe, né, a discussão por outras ciências, cabendo ao jurista tão somente dar-lhe o enquadramento legal, pois do ponto de vista biológico, a vida se inicia com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, resultando um ovo ou zigoto. Assim, a vida viável, portanto, começa com a nidação, quando se inicia a gravidez. Então, e aí ele cita como um biólogo aqui, Botella Luziar, o embrião ou feto representa um ser individualizado, ou seja, como que único, com uma carga genética própria, que não se confunde nem com a da mãe, nem com a do pai, sendo inexato afirmar que a vida do embrião ou do feto está englobada pela vida da mãe. Ou seja, que o direito dessa vida seria, pois, que a decisão quanto a essa vida caberia como a sua mãe, ou seja, diz o Alexandre de Moraes, né, não se confunde, pois, com a mãe, citando, pois, Botella Luziar, pois, que é um biólogo. E aí, a Constituição, é importante ressaltar, protege a vida de forma geral, inclusive a vida uterina, né? Diz o Alexandre de Moraes. O Código Civil Brasileiro
segundo a doutrina majoritária, adotou a teoria natalista, de que a vida só se inicia com o nascimento com vida, né? Mas é resguardado, né, o direito do nascituro desde a concepção. O nascituro só adquire a personalidade e, portanto, passa a ser sujeito de direitos depois do nascimento com vida. Mas a sua vida intrauterina, pois, está resguardada, é o que diz o artigo 2º, pois, do Código Civil. E aí, voltando aqui para a nossa lei de inclusão das pessoas com deficiência, né? Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a sua vida, né? Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo ao poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Então, veja como que, inclusive, como essa lei, né, é claro, é infraconstitucional, mas ela vem respondendo tanto aos anseios, pois, da nossa Constituição, né, que protege, pois, o direito à vida, inclusive a vida intrauterina, e também, pois, respondendo aos tratados internacionais que o Brasil também adotou. E essa lei, pois, ela vem justamente colocar que a criança e a pessoa com deficiência, em estado de calamidade, em estado em que não se tenha como que, pois, situações como essas que nós estamos passando, que afetam todo o país, né, e que, claro, com maior proporção, que precisam ser decretados, né, risco, emergência, estado de calamidade pública, essas pessoas devem ser consideradas como que vulneráveis, eles devem ter prioridade, né, em sua proteção e segurança. Então, veja que isso vai, pois, de encontro a tudo que nós temos, pois, na nossa legislação. Veja que, voltando aqui por conta do nosso tempo, a questão do que a Amanda falou, né, que é um dos pontos que nós queremos tratar aqui. Essa questão da despenalização das pessoas do aborto, né, nesse caso, né, e que as mães tenham, pois, o Zika vírus, e quando se fala, pois, das crianças com anencefalia, e fala como que dos danos psicológicos da mãe, e que se fala como das dificuldades de se criar uma criança que tem uma deficiência, como eu disse, abre a margem, sim, né, e como a Amanda falava, né, do critério da utilidade. Isso parte de um princípio, pois, utilitarista da vida humana, de que a vida humana só vale enquanto nós somos úteis. Então, só vale a pena viver aqueles que são úteis, aqueles que não são, né? E isso, pessoal, digo como que na terminologia que é usada, pois, vulgarmente, né? Não que seja como que a opinião, né? Mas de dizer, cada vida só vale de acordo com a sua utilidade. Não serve, não merece viver. Não merece viver. E aí a gente vê como uma situação de inutilidade. Quem diz que você é mais útil à sociedade do que as outras pessoas? Né? Quem diz que é útil? Se a gente fosse tratar do ponto de utilidade, hoje você é útil porque você trabalha, tem força para trabalhar, porque você tem suas capacidades, pois, físicas, todas, pois, resguardadas. Mas e se amanhã você fosse acometido por uma doença e ficasse inválido? Né? E aí, a sua vida poderia ser descartada? O Estado já poderia lhe descartar? Já que você não trabalha mais, já que você vai passar a ser um estorvo para a sua família, já que você passaria, pois, a necessitar, pois, de cuidados, pois, especiais da sua família, a depender economicamente do Estado, a depender financeiramente, pois, do Estado, que, como foi dito, como que é uma dos objetivos também dessa ADI, né, que as pessoas com a microcefalia, pois, elas recebem, pois, uma pensão vitalícia, e com isso também se buscava como que o fim desse direito também, né? Então é um absurdo, é um absurdo. E então, se a gente olhar por esse critério da utilidade, nossos papas, né, falam muito sobre isso, né, sobre esse critério utilitarista da vida humana. Então a gente vê toda essa cultura, né, que a gente deve tratar não só por meios legislativos, mas de nós também, né, parte da gente, pois, no nosso dia a dia, né? Isso mesmo, pois deixa de ser um ser humano só por causa de uma deficiência, né? O direito e o valor da vida são bens inegociáveis, com certeza, né? Então, no caso de uma lei intrinsecamente injusta, como aquela que admite o aborto ou a eutanásia, nunca é lícito
conformar-se com ela, nem dar-lhe aprovação com seu voto. João Paulo II. Aí está como que o nosso posicionamento, né? É aí que vai a linha por onde a gente tem que estar. E aí falo mais uma vez a vocês e aqui, né, a nós que estamos aqui juntos agora, não é para que a gente fique nessa live, não é para que a gente, isso aqui como que é só como um pouco do que está se passando, do que é que se está em jogo nesse momento, do que é que a gente tem que fazer, né? E agora como que usar os nossos meios, né? Então, a voltar, né, para, por exemplo, hoje à tarde, depois li um pouco sobre as crianças com síndrome de Down, né, que me parece, pois, muito, muito triste o que se passa com elas, por exemplo, aqui lia como um artigo hoje à tarde, pois, na Europa, em que 90% das crianças com síndrome de Down são abortadas. Então, a criança, pois, se durante a gestação, né, é permitido é diagnosticado, pois, que a criança tem a síndrome de Down, então ela já não pode nascer. 90% das crianças com síndrome de Down já não nascem. Então, veja que tristeza, né? E lia nesse mesmo artigo o seguinte, que mais ou menos nos anos 30, as crianças com síndrome de Down, por exemplo, elas viviam em média, se eu não me engano, como que... Andredson, cadê você aí? Isso. Bueno, então eu falava, pois, do caso de Andredson, né, em que, pois, ele nos contava o testemunho. Andredson, se eu estiver errada, você me corrija, mas que os médicos, né, indicavam, pois, a mãe dele que abortassem, porque a vida não seria viável, né, porque esse bebê não ia se desenvolver, né, e disseram, inclusive, né, se não me engano, pois disseram, pois, para a mãe dele, inclusive, que se ele fosse gerado, pois seria como uma má formação completa, né? Como que que ela não deveria tê-lo porque ele ia nascer como um monstro, né, André? Isso é uma palavra que usaram, assim, triste demais. E a gente vê aí, está o nosso irmão aqui, isso mesmo aí, ele confirmando. Então, disseram para a mãe de Andredson que essa criança não vai se desenvolver, esse bebê não vai se desenvolver. E se ele se desenvolver, ele vai ser como um monstro, uma má formação, isso. E aí, a gente vê hoje nosso irmão no meio de nós, né? A missionário como eu, né? Há 7 anos, como eu aqui servindo a Deus, as almas, a sociedade, né? E quem diz, né, Andredson, que esse menino não deveria viver, né? Sim, também como exemplo de Miriam, né? Pois também, né, minha sócia, pois que seu pai, pois, teve um câncer, muitos já... Hoje Andredson grita quem como Deus, isso mesmo. Então, no caso de Miriam também, né, que seu pai teve um câncer e que, por graça de Deus e de São José, sua mãe engravidou e eles disseram, pois, que os médicos disseram que aquilo que não teria como essa criança se desenvolver também de jeito nenhum, e que deveria abortar e tudo mais. E hoje tá Miriam aí, né, inteira. Tem alguns defeitos, assim, intoleráveis, mas a gente suporta ela. Né? Então, veja, né, se essas mães, se a mãe de Miriam, se a mãe se a mãe de Andredson tivesse seguindo, né, seguindo o que disseram os médicos a ela, né, e dissessem que a elas, né, e abortassem seus filhos. Hoje nós não tínhamos nem Miriam, né, com São José, e nem Andredson, apóstolo da Imaculada, o menino mais onipresente que nós... Meu Deus, lá vou eu. Com dons de bilocação, né, o menino mais... cheio de dons da localidade, né? Com dom de bilocação, está em todos os aniversários, em todo momento, em todos os apostolados. Então, veja, é para dizer como disse aqui meu amigo Dan, né? Deixa eu ver aqui o que Dan nos disse. Isso mostra como até a medicina pode ser imprecisa. Isso. É isso que nos mostra, né, que até a medicina pode ser, pois, imprecisa e falhar. E aí, nós, como estamos aí? De todo modo, não cabe a nós decidirmos, né,
quem deve viver, quem deve morrer. Esse é o mesmo que está fazendo o que, é que nós estamos fazendo, senão o mesmo que fez Hitler, né? Decidindo que os judeus não deveriam viver, que eram uma raça, pois, inferior, né? O que faz essa sociedade, essas grandes civilizações, como dizem, né? Se consideram grandes, mas que fazem elas, pois quando dizem que um bebê, por exemplo, com síndrome de Down não deve viver, como que uma pessoa deficiente não deve viver, senão como que como uma atitude, pois, eugênica, né, de seleção, né, de selecionar quem tem o direito à vida e quem não. Então, é algo que a gente deve, pois, se meter com toda, né, se lançar aí com toda e lutar. Lutar aí com a questão do aborto, nós temos que ser voz para aqueles que não têm. Essas crianças no útero de suas mães não têm direito, né, de vida, de voz, e nós precisamos ser essa voz. O testemunho de Luquinhas eu não lembro exatamente, pois, mas viva para ele também. Né? Então são muitos os casos, né, em que a gente vê que é dada essa opção, pois a mulher e que a mãe aborte seus filhos, né, e são mães gigantes, mães que têm coragem de ir contra, né, e aí se a gente for citar como que exemplos, né, do Roberto Bolanhos, pois que se chama, pois, o criador do Chaves, né, que também foi colocado, pois, a mãe dele que abortasse, né? A gente vê como que Andrea Bocelli, né? Imagine um mundo sem Andrea Bocelli, poderia ter sido abortado, né? A gente vê, pois, aos amantes do futebol, né? O Cristiano Ronaldo, né? São muitos os casos em que a gente vê que a medicina não pôde responder, né, a esses fatos e que nós não somos senhores da vida, né? Onde Deus, pois, mostra o seu poder, né, através dessas vidas, né, são ícones, graças a Deus, né, tanto o Cristiano Ronaldo quanto o Andrea Bocelli, o Roberto Bolanhos, pois são ícones, graças a Deus, pois são pessoas públicas e que nos ajudam também a dar publicidade a esse fato, né, de que a ciência não possui a resposta, pois, para tudo, de que a medicina também é limitada e que o dom da vida nos é dado por Deus, né, e que só Ele cabe decidir, pois, o seu início e o seu termo natural. E quando falava, por exemplo, que o critério de utilidade deve ser como que levado em consideração também a nós, nossas casas, se dá pela valorização também dos nossos idosos. Por exemplo, é triste ver a gente está vendo muito nas reportagens agora, como que idosos morrendo em casos de amparo, né? E ver, pois, às vezes, minha avó morava no final da rua, né? Lá em alguns países, pois, na Europa, nos Estados Unidos, passando algumas situações assim, de que e os idosos não convivem mais com sua família. Né? Então, você vê que em alguns países essa cultura de utilidade é tão profunda, não é só nas aplicações da lei que diretamente como que exterminam a vida, mas é no desprezo natural no próprio dia a dia, em dizer, aqueles que possuem, né, pois que tanto lutaram, pois para nos educar, que viveram como uma vida, né, em prol da nossa existência também, porque é assim que os nossos antepassados devem ser como que acolhidos por nós, são de repente colocado de escanteio, né? Já não importam mais, né? E por quê? Porque já não tem mais a mesma utilidade de antes. Então, essa cultura de vida deve estar também internalizada dentro de nós, na valorização que começa nas nossas casas, né? Nos nossos lares e com os nossos próprios idosos, pois, e crianças, com a nossa própria mentalidade, pois o nosso próprio modo de conceber, né, a vida humana e de lidar, né, com os nossos, né, desde o momento em que a gente pensa, né, como se diz, na formação de uma família, né, que se eu não estou disposto, né, que se eu não estou aberta à vida, eu já tenho como aí, se tem limitações nesse termo, né, nessa
nesse chamado de Deus, né, de abertura à vida, né, eu devo ver o quanto esse discurso, né, já tem sido infiltrado, né, no meu interior, né. Então, vai desde essa maneira, né, de conceber a família como dessa abertura à vida que deve ser inerente a quem quer formar uma família, né, quanto também a valorização dos seus idosos. Então, é importante que a gente também tenha isso em mente. Não é simplesmente como que lutar como a eutanásia, como um mal que virá, mas com um mal que já está, se a gente não percebe como que, se a gente já começa a descartar, desde agora, de colocar de lado a vida dos nossos idosos, não cuidarmos dos nossos idosos, tratarmos como nossos idosos como se fossem como um estorvo na nossa vida, porque é assim que se encara como agora, né? Essa criança vem a ser como um estorvo para a mulher, né? Vem a ser como um dispêndio para a mulher, vem a ser para a mulher. Sim, é verdade. Então, pessoal, então voltamos aqui, pois para que a gente possa concluir. Miriam, se você estiver pois por aí e quiser completar com algo, me sinalize, por favor. Então, como dizia pois anteriormente, né? O STF mandou derrubar a live. Sim, somos muito poderosos. Mandou, mas nós vamos derrubar ele. Vamos todos, quando sairmos daqui, como que com essa hashtag STF contra a vida, né? Realmente como que é um discurso de muita incoerência e hipocrisia nesses tempos, né? De que sabotagem, de falar tanto, né? De valorização da vida e para conseguir os seus próprios interesses falam tanto da vida humana, né? De que esse é o tempo de preservação da vida humana, né? E se colocam assim. Sim, salvei a primeira, certo? Salvei a primeira, salvei todas, na verdade, estão aí, né? Querem parar a gente, não vão nos deter, Amana. Na Argentina, o representante da FMI falou algo assim: os idosos aqui vivem muito, né? Tem que se fazer algo. Nossa, a gente vê muitos absurdos. Nunca se fez tão necessário que, como disse São José Maria Escrivá, se fosse o apóstolo moderno, o apóstolo moderno precisa dedicar uma hora de estudo como uma hora de oração. Né? Para um apóstolo moderno, uma hora de estudo equivale a uma hora de oração. E é muito importante que nós estejamos atentos, lendo e nos mobilizando a esse respeito. Né? Vejam como que nós sabemos que nós temos, pois, nossos pecados por ação e por omissão. E seria como uma omissão muito grande da nossa parte nesse momento saber que isso está para ser, pois, aprovado no nosso país e não fazermos nada. Percebam que, se é difícil, pois, aprovar essas medidas por meio legislativo, então tentam fazer como a surdina, né? A surdina por meio do judiciário, que não é o meio apropriado para se fazer, para se abrir um leque desse tamanho, né? Não se encaixa, não é possível, né? Dizer que contundentemente colocar como esse estado de necessidade da mãe e, por assim dizer, e relativizar esse valor dessa vida que está por vir, né? Como nós dissemos no início, isso faria com que outros precedentes fossem levantados e qualquer pessoa que tem, né, filhos assim possam ser abortados. Aqui, pois, 2 casos, né? Uma mãe que teve 2 filhas com microcefalia, uma com 20 anos e a outra com 14 anos. Uma foi diagnosticada no primeiro mês de vida e a segunda na barriga da mãe. E as 2 são para-atletas e colecionam mais de 60 medalhas. A mãe descobriu que a microcefalia foi devido a que ela e o marido tinham, ou tem, né, pois, uma falha no cromossomo. Uma delas, inclusive, andou e falou na mesma idade que uma criança sem microcefalia. A única diferença é que permaneceu sempre pequenininha. Então, veja. Miriam, pois, está aí. Se quiser, pois, participar, estou, pois, à disposição. Então, aqui, pessoal, pois, fica a nós, aqui o nosso convite, aqui a gente possa agir,
né, que a gente possa possa estar de olho, né, nos deputados, pois, pró-vida, nos movimentos pró-vidas, pois, do nosso país, e como eles estão se mobilizando e está apoiando, né, está apoiando, tentarmos unificar, pois, a nossa voz, né, tentar unificar, pois, e dar força, né, à nossa voz para que a gente possa combater esse mal tão grande e não abrir, pois, essa cancela tão grande. Miriam, chama aí, por favor. Vamos ver se ela entra. Ah, é. Vamos, Miriam. Hashtag entra Miriam. Pronto, então, enquanto Miriam vai... É só você solicitar, Miriam. Então, enquanto Miriam vai entrando aí, pois a gente vai falando, pois... Muito bem, amigo. Pois agradecemos, pois que a todos que estão participando, né? Graças a Deus, pois chegaram pois, a atingir como 190 pessoas aí, e esperamos que essas 190 multipliquem o que nós falamos aqui, ainda que tenha sido, pois eu tenho certeza, como que insuficiente, né? Mas e também não era como que o objetivo, pois, esgotar aqui, que nem seria possível, mas para que a gente não ficasse sem fazer nada, né? Para que a gente não estivesse, pois, aí deixando isso passar, pois, em branco e nós sem fazermos nada. Nossa Senhora nos chama como consagrados a ela, né? Nesse tempo, foi para isso que nós nos consagramos, é para isso que nós estamos aqui, né? Olha lá, justamente para esse momento que nós fomos gerados no coração de Deus e no ventre de Nossa Senhora, né? Então não poderíamos ficar sem falar nesse momento, né? Sem agir nesse momento. E por isso, né, nosso movimento achou por bem gravarmos, pois, essa live hoje. Esperamos, pois, que em breve a gente possa também trazer outros temas também e outros assuntos que sejam de relevância, pois, para o nosso, pois, mundo, e que a gente possa, pois, atuar, né, ainda mais na defesa, pois, dos nossos valores, na defesa, pois, da vida. Olha ela aí. Estou tentando aqui. Já ouviram meu testemunho? Não tenho o que falar nessa live. Olá, milagre de Deus. Olá. Olá. Miriam, pois, o que você poderia falar para acrescentar naquilo que foi dito? Eu acredito que você já tenha falado como os argumentos principais que nós podemos usar, né? Nesse momento de defender a vida. E até mesmo eu vi quando você falava, né? Fiquei como chocada quando começava a ler um pouco sobre isso e via que sequer a ciência tem um posicionamento definido, né? Até que ponto a Zika, né? O Zika vírus influencia diretamente nessa malformação e já, né, se estão buscando essa aprovação do aborto nesse tipo de situação. Então veja como é uma coisa assim que está saindo fora do controle, né? Antes de entrar aqui, né, na live, depois antes de começar, na verdade, eu estava vendo um grupo pró-vida, da Colômbia, inclusive, e eles falavam em como o mal se espalha de uma forma tão rápida que lá eles estão oferecendo como um serviço de aborto, né? Como para pessoa que vai na casa da pessoa, né? Que leva os remédios que precisar, dá todo o suporte, o apoio. Então, como numa situação mesmo de... eles estão caminhando muito rápido e nós a passos muito lentos, né? Então, por isso que também essa live de hoje era como nessa intenção de que nós pudéssemos ter como acordar mesmo, né? De que precisamos fazer alguma coisa. Muitos sequer sabiam, né? Eu vi algumas pessoas hoje que diziam, mas eu não sabia que ia ter essa votação no STF.
Pois é, né? É um problema que a gente esteja alheio a tudo isso, e não só alheio, mas aproveitaram mesmo essa situação, né? De que todo mundo aí preocupado com o coronavírus, mas como alguém falava hoje, né? Compartilhava. Só um Não. minutinho, Miriam. Oi. Ia pedir, Amanda, que você reescrevesse o que você disse antes, porque eu não consegui ler seu comentário antes, porque Amanda tinha comentado algo no início, né, sobre isso, pois eu acredito que em São Paulo. Então, se puder escrever de novo, Amanda, Ah, pode eu não seguir, Miriam. vi. Não vi. Não, mas era como isso, né? De que essa live é como uma iniciativa que a gente teve, né? Também como um movimento, de que nós devemos nos posicionar, devemos nos preocupar com isso. Essa é uma causa nossa também, né? Então, que também todos nós possamos sair dessa live com esse compromisso, né? De buscar, de se informar, de fazer algo, né? Ainda há tempo, de falar com outras pessoas, de pedir para que assinem as petições, de se manifestar, de não nos calarmos, né? Alguém me falava antes de começar a live, dizia, olha, eu divulguei a live nos grupos que eu mais tenho vergonha de divulgar as coisas, porque tem pessoas lá que não sei o quê. Eu disse, mas é isso mesmo, né? Como sem respeito aos humanos, né? Que não nos parem os nossos medos, as nossas vergonhas, seja lá o que for, né? Que essa causa, né, como da vida, nos mova mesmo, nos faça criar coragem, né, de enfrentar qualquer situação para poder defender a vida. Né? Mas é isso. Já falou meu testemunho, já falou tudo. Pra mim tá Deixa eu falar aqui completa. que a Amanda falou aqui. Em São Paulo, reabriu uma clínica que faz aborto legal, né, entre aspas, e as feministas comemoraram dizendo que se conseguimos isso do nosso sofá, opa, imagine o que faremos na rua. Imagine. Nós também temos Uhum. como conseguir também muita coisa, né, também do nosso sofá, né? Também. Isso. E como você dizia, né, que muitas vezes a gente tem esse receio de tocar nesses temas. E as pessoas acham muitas vezes que nós não temos esse direito. Inclusive, quando a gente vai falar sobre o aborto, o primeiro que nos dizem é que a religião não tem que se meter nesses assuntos, né? Como os religiosos não deviam se meter nesses assuntos porque eles estão falando, pois, a partir de um cunho religioso. E não é a partir de um cunho religioso, como Uhum. nós, Isso. nós temos, pois, né, evidências científicas que estão como a nosso favor, né, que mostram a vida humana tendo como seu termo inicial, como que desde a fecundação, né? Então, não se trata de um tema religioso. E se a gente for, pois, analisar toda a questão como profundamente, né, a gente vai ver que não tem como a gente discutir isso. É surreal dizer que isso se trata como que de algo meramente religioso. Então, desde quando, como a vida humana, a vida humana, né, pois, para assim dizer, como a tutela da vida humana, vai depender somente da religião, como que está como que relegada somente aos religiosos. Isso é como um absurdo. É claro que, graças a Deus e graças à clareza, né, que a verdade nos dá, que é o próprio Cristo, a Igreja Católica contribui muito nessa luta, né? Eu acho muito lindo vermos, pois, quando a gente trata do aborto e ver todas as tentativas que tiveram, pois, de legalização do aborto no Brasil, né? A Igreja chegando junto através dos seus, né? Através, pois, como que como amigos curi, pois atuando ali, dando argumentos e por que não, né? É muito bonito isso, mas é preciso conscientizar que é uma questão científica, que é uma questão de vida humana, de dignidade. Não se pode falar em dignidade humana sem dar ao ser humano como que a oportunidade de viver, né? E de gozar desse direito, desse dom que Deus nos dá, né? Então, E isso, falando nisso, Mônica, eu tava vendo esses dias que acho que já deve ter visto sobre aquele cientista, né, que é o pai da embriologia moderna. Eu não sei falar o nome dele muito bem, mas é o Jerome Lejeune, acho que é uma coisa mais ou menos assim, né, que a gente sempre fala que foi aquele que descobriu o cromossomo do Down, né? E já sim, estão como querendo beatificá-lo, né? Porque ele lutou bastante, né, em relação a essa causa. E ele dizia, né, como não é uma questão de opinião, né? O início da vida humana é uma verdade científica e ela começa desde a concepção. Então veja, né? Como inclusive vamos aí pedir a intercessão dele também para que nos ajude aí nessa luta nesses dias, né? Para que isso não seja aprovado aí no STF.
Mas é comum de verdade, é isso, né? Não é uma questão, pois, de nós como movimento, pois, católicos ou nada. É uma verdade científica mesmo, né? Essa semana eu ouvia como alguém falava, né? E aquele argumento que também a gente usa muitas vezes, mas que é uma realidade que parece que poucos param para pensar dessa forma. Mas esse argumento de dizer que nós somos, que aquelas crianças, né, são como, são um amontoado de células, né? Ainda não é uma vida humana. Sim, mas então, pois em que momento isso mudou, né? Como que fora o tempo, nada mais é acrescentado ali, né? Como de um montado de células vira um ser humano, digamos assim, né? E só o tempo separa, só o tempo, né? De uma célula para a vida humana só existe ali o tempo, né? Então ninguém aqui vai aceitar que um dia foi algo diferente do que uma vida humana. Eu sempre fui uma vida humana, né? Todos nós sempre fomos uma vida humana. Então ninguém vai dizer como outra coisa. Aquela vontade de células não vai ser nada, né? Não vai virar uma flor, não vai virar um livro, não vai virar nada disso. Só pode virar um ser humano. Então, assim, são coisas, argumentos científicos que nós temos, então por isso é como não precisamos nos acanhar nem nada, né? Nós estamos aí, pois, com a verdade, com a razão. Então, por isso mesmo, nós precisamos nos mobilizar para falar, para ser a voz, né, dos que não têm voz. Mas é isso. E saber que sempre vão existir pessoas que vão estar com o contrário, que a gente toca em temas que são realmente que são realmente delicados, porque eles são como repetitivos, como diz Sheilin aqui, né? São argumentos que são... A mentira só ganha pela repetição e ignorância, jamais pela lógica. E é verdade, e até alguém falou como que isso vai contra como a lógica da vida, como que vai contra a lógica, a biologia, pois... Mas a gente olhar como que esses argumentos, eles se contradizem por si só, né? Eles são ilógicos e por isso eles se confrontam, né? E a gente vai sempre existir... vai sempre se deparar com pessoas que vão chegar para nós e vão questionar. Outro dia, quando falava do aborto também no Instagram, veio com uma pessoa questionar e dizer, mas no caso de estupro, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, tristemente, no caso de estupro, já está aí. Já está aí. Nós não estamos falando disso, né? Uhum. E a pessoa fica como que desarmada. E por quê? Porque se a gente enfrenta a questão, se a gente diz que a gente tem direito sim, não sei se tu lembra, né? Talvez não, mas como nos últimos trabalhos da faculdade, né, que acabei perdendo depois o artigo, era como se é possível dissociar a dimensão religiosa do ser humano, né, e a influência, né, pois nossa nas decisões, pois, inclusive legislativas, pois, e no judiciário como tal, porque é justamente por levantar essa voz, dizer os religiosos não podem opinar. Mas como se a religião, como que faz parte, né, da nossa dimensão enquanto ser humano também, né? Essa busca de Deus, né? Essa busca pelo divino. Como é que é possível dissociar? Quando é que você consegue falar somente como Mônica e não como Mônica religiosa? Ou então você nunca mais terá voz porque você pratica alguma religião? É assim que vai ser? Né? Então a gente tem que ter coragem, né, de enfrentar como o debate. E muito lindo um testemunho que citava, justamente para uma dessas pessoas que me questionou, falava de um caso, né, Carminha sabe bem, conhece bem esse caso, que nós conhecemos, né, uma pessoa e uma família muito bonita toda que se consagrou, e eu nem sabia que uma dessas filhas, né, dessa senhora, como nossa, era adotada, né, por ela. E, ou seja, a mãe dela engravidou, não tinha condições de criar, e essa senhora disse, né, que ela pudesse ter a criança, que ela criaria. E realmente, quando a criança nasceu, né, essa senhora tomou a criança, né, foi, enfim, adotou a criança e criou, e é incrível como o amor da família, é tanto que até fisicamente eu achei que ela pertencia à família, porque de tanto que não havia distinção ali entre eles, né? Então, citava esse caso, dizia, quem pode dizer outras alternativas, outros meios? Então, por que não ofertar os meios, né? Como a própria a Associação, né, de Defensores Públicos pediu, né, e falou dessas políticas públicas para serem implantadas, ok. Então, vamos trabalhar em políticas públicas que favoreçam, né, que essas mães possam criar seus filhos com dignidade, mas não colocar como opção para elas que elas matem os seus filhos, porque nós estaremos dizendo como a todos, né,
que façam isso sempre que uma vida não for útil, não for... imagine, nos termos exteriores, útil, né? Pois não é considerada útil por um terceiro, né? Sim, Não porque eu não queira viver, não porque talvez até minha família, né? Pessoas pois próximas a mim, né? Mas chegar a um ponto onde o Estado seja quem escolha, né? Porque é isso que se abre como nesses precedentes, chegar a um ponto em que o Estado se meta de tal modo na sua vida que decida como que tudo a respeito da sua vida, da família, da educação dos filhos e etc. exato. Assim é. É isso mesmo. Então, pois, É... pessoal, Ah. Não, não, era porque eu como já vou isso, né? encerrar, então fale agora, eu calo-se para sempre. Mas era como isso, reforçar, né? Pois todo mundo se mobilize nessa causa, né? Que busque. Também, nem todo mundo como é obrigado a acreditar no que a gente está falando, mas basta pesquisar, ler um pouco, né? Acho que foi a Amanda que falou, é um crime contra a inteligência, né? Então é isso, é ler um pouco, é pesquisar um pouco e vai encontrar tudo isso, né? É usar uma coisa, a razão, a luz da verdade, e nada disso aqui é como incompreensível ou inconcebível, não. Assim são as coisas, né? Então, que a gente possa mesmo ter esse compromisso com a verdade. Imaginem que aqueles que falam as mentiras por aí estão fazendo sem o menor constrangimento, né? Então, nós, pois, com a verdade, precisamos, né, como encarar aí e de verdade, assumir essa causa para a gente, né? Se nós não assumirmos, pois quem vai assumir essa causa? Né? E como você falava, é triste, já temos casos aqui despenalizados no Brasil, esperamos que pois que não continue a se personalizar, porque essa é uma porta que vai abrindo e abrindo e abrindo. Enfim, mas é isso. Acho que a gente conseguiu falar dos argumentos que a gente queria trazer essa noite, ou pelo menos dar uma introdução do assunto, para também motivar todo mundo a pesquisar, a buscar, enfim. Então, pessoal, a gente quer saber de vocês depois como é a hashtag mesmo que a gente vai usar saindo daqui. Quero que todo mundo digite aí, por favor, a hashtag aí que nós vamos usar saindo daqui. Vamos colocar aí, buscar argumentos, vamos especialmente vamos usar pois, os textos pois, das nossas encíclicas, pois que até não conseguimos falar aqui, né, que falam sobre esse critério utilitarista da vida humana, né, que tem relativizado o valor da vida humana. Então, é colocar lá. Se essa criança, pois, com microcefalia não merece viver, né, qualquer pessoa, por menor que seja a sua deficiência, também não Isso. poderá viver. Né? Você, se amanhã fica inválido, também deverá, não poderá não ter o direito à sua vida resguardado. Né? Como é que é isso? Como que estava um precedente, né, sem tamanho. Sim, pois vários testemunhos, graças a Deus, aqui o testemunho do meu irmão. Um casal de amigos queriam abortar, a filha podia ter sido São José e hoje Maria Luísa tem 2 anos e eles estão muito felizes. E é justamente isso, né? A vida chega, pois, na família, né? E nas famílias e chega para transformar. Quantas pessoas têm testemunhos, pois, para contar de gravidez, pois, no momento em que não seria tranquilo, pois, criar aquela criança, né, durante um namoro, pois, numa situação difícil. E quando aquela criança nasce, ela vem justamente e causa, pois, um milagre à família, né, como o caso que a gente tem para contar de parentes nossos, pois, ou amigos nossos, etc., que a gente vê, né, e como a chegada de uma criança transformou, né, às vezes é um parente que estava em depressão, com aquela criança na casa, aquela pessoa sai da depressão, né, pessoas que aquele filho trouxe justamente um amadurecimento na vida. Então, a vida é um dom, é um milagre e é um causador de milagres também, né? O dom da vida também causa milagres, né? Pois a todos. Então, aonde se permite, pois, acolhê-la, né? Deus não concede, pois, em vão, né? E aqueles que acolhem, aqueles que estão dispostos a lutar por ela, né? Veem os milagres de Deus acontecer. Então, vamos encerrar aqui a nossa live, pessoal, né, amiga? Vamos, porque já passamos muito, a ideia era que fosse 1 hora somente, mas devido a muita participação de vocês, graças a Deus, pois que vão ajudando. Também agradecemos pois, por nossa primeira experiência, né, em falar assim diretamente com o público e que graças a Deus, esperamos em Deus que tenha seus frutos e vamos aí. Usar as nossas redes sociais para isso. Não vamos parar até o dia 24, né? Colocar como a nossa voz seja ouvida. Vão lá nos perfis dos ministros do STF,
e publiquem e coloquem quantas vezes for possível, né? Falem diretamente com eles, coloquem marquem em publicações, né? Façamos, sacudamos como que essa corte, né? Para que ela de verdade honre seu nome, né? E que possa de verdade fazer justiça, né? Que possa de verdade encontrar esse sentido da lei, que é de verdade resguardar o direito à vida, né? Que é proteger o bem da vida, que é tão importante, né? Que é essencial, pois para uma sociedade, né? Então, vamos lá, sacudamos, vamos lá nos perfis deles, vamos colocar nos nossos perfis, marquemos eles nas publicações e não esqueçam, né? STF contra a vida, e vamos todos encerrar com a graça de Deus, atuantes. Que Nossa Senhora, que convocou esses apóstolos, né? Que montou o seu exército, agora convoca esse exército para ir para a guerra. Então, busquemos as nossas armas, sejamos criativos. Quem não tem Twitter, cria uma conta no Twitter e vamos Eu lá não tenho subir, ainda, vou né? criar Muito assim que bem. sair daqui. É o Muito compromisso bem. da Então, quem live. não tem Twitter, cria o Twitter e vamos lá, twittar, Facebook. Quem tem vergonha, mete a cara, pois na câmera e grava um videozinho explicando para os seus seguidores do que se trata e coloca. Sim, como diz Amanda, né? E muita oração, Sim, né? Porque a oração pode nos fazer possível o que nos parece impossível, né? E que a exato. nossa ação seja carregada, pois, de oração para que verdadeiramente tenha frutos, né? Então, vamos, pois, fazer uma Ave Maria, né? E também uma oração a São José, para que a gente possa concluir. Deus pague a vocês também, que estão aqui conosco, que nos dão coragem, né? A estar aqui fazendo e que nos tem ajudado também, né? A construir como que essa live, né? E a fazer possível o que nos parecia impossível. Então, vamos encerrar, pois, com a Ave Maria. Miriam, faz a primeira parte do texto, segunda, certo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, que teu poder se Poder estenda se sobre estenda todas as sobre nossas todas as nossas necessidades. necessidades. Você pode fazer Você possível o pode que fazer nos parece possível o que nos parece impossível. impossível. Proteger com Proteger com paternal paternal amor amor todas todas nossas as nossas famílias e famílias, interesses. interesses. Amém. Amém. São José, José, Pai Pai adotivo de nosso adotivo de Senhor nosso Jesus Senhor Cristo Jesus Cristo e e verdadeiro esposo verdadeiro da esposo da Santíssima Virgem Santíssima Virgem Maria, Maria, rogai por rogai nós e por pelos nós e pelos agonizantes desse agonizantes dia. desse dia. Amém. Amém. São José, São José, varão prudente e varão justo, prudente e justo, intercede por nós intercede diante por do nós Santo diante dos do Santo Santos, dos Santos, a a Trindade Trindade Santíssima. Santíssima. Amém. Amém. Então, que a graça de Deus seja com cada um de vocês. Muito obrigada, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Tchau!